Estamos começando mais um programa Encontro com a Espiritualidade, onde nós queremos agradecer pela sua audiência e convidarmos você a fazermos a nossa prece. Deus de amor e bondade nos abençoe, abençoando e iluminando cada lar conectado conosco nesse instante. Que a tua luz se estenda sobre cada um, levando saúde, paz, equilíbrio e, acima de tudo, Senhor, a esperança e a confiança na vossa misericórdia. Sê conosco, Senhor, hoje e sempre. Que assim seja. Bom, gente, hoje nós vamos falar um assunto muito interessante. Nós vamos falar sobre perda de pessoas amadas, mortes prematuras, né? Diante dessa pandemia que aí está, muita gente desencarnando, muita gente querendo suicidar em função dessas perdas, entre aspas, né? Então, nós vamos estar falando sobre isso, o que acontece, o porquê das mortes prematuras, mortes coletivas, como se dá esse processo. Primeiramente, nós queremos aqui levar o conceito de morte, porque nós sabemos que a morte não existe, tá certo? Tanto que nós, que somos espíritas, ou que temos a visão reencarnacionista, todas as religiões que são reencarnacionistas, que não é só o espiritismo, mas o hinduísmo, né, e várias outras que têm a visão de que a vida continua, a gente vê a morte como, na verdade, uma mudança de plano apenas. Tanto que nós nem nos chamamos de morte, nós chamamos de desencarne. Ou seja, desencarnação é você sair da carne e passar a viver no plano espiritual. Então, apenas o corpo morre. Então, todas as vezes que nós estivermos aqui falando de morte, nós estamos falando da morte física, né? Desse corpo que, naturalmente, ele será, pela lei natural de destruição, transformado, né? Como Lavoisier diz, na natureza nada se perde, nada se cria, tudo se transforma. Então, o nosso corpo será transformado, mas a nossa alma, né? Nós somos eternos e não morremos com a morte do nosso corpo. Bom, então, morrer é apenas trocar definitivamente de um plano mais denso para um plano menos denso. Nós saímos da terceira dimensão e entramos na quinta dimensão, aonde, obviamente, nós passamos a não ser visíveis e palpáveis dentro da ótica humana, dentro da visão limitada que nós temos ainda, tá certo? Então, nós temos a certeza absoluta da continuidade da vida após a morte. Você pode perguntar, mas alguém que morreu já voltou para dizer isso que você está dizendo? Será que tem alguém que já voltou para falar que a vida continua? Não tem uma pessoa, mas existem milhões de pessoas que já voltaram para dizer que a vida continua. Mas eu não estou sabendo, então você está mal informado. Chama informação. No mundo de informação igual o nosso, existe gente desinformada, por incrível que pareça, né? Sabe tudo que não tem grandes interesses e o que é de interesse mesmo não sabe. Está mais perdido que cego em tiroteio. E isso é triste. Então nós precisamos. Antigamente era muito comum as pessoas falarem das casas mal assombradas. Quem nunca viu falar, né? Assombração, aquela casa tem alguma coisa estranha, né? Então, isso não é novidade, isso é antigo. Bom, uma das coisas que nós queríamos estar trabalhando hoje, então, em relação à morte, é quem tem medo da morte, né? Você acha que, por que você tem medo da morte? Essa é uma questão que todos os dias alguns se questionam, né? O que é morrer? Morrer dói. Uma vez eu conversando com um paciente, doutor, a dor da morte deve ser horrível, não é não? Eu disse, não. Aí é um grande engano, porque, na verdade, quando não se trata de suicídio, a morte é um fenômeno natural, como o do sono. Todas as noites nós morremos, não sei se você sabia disso. Nós dormimos, nós, espíritos, saímos do nosso corpo, deixamos o corpo lá, né, roncando, babando, quase morto, você olha, parece estar morto, e saímos. Vamos a lugares que a gente nunca foi, conhece cidades, pessoas diferentes, acorda triste ou acorda alegre, cansado de correr de alguma assombração, entre aspas, de algum fantasma, de alguma coisa, ou leves e tranquilos. Depende muito, né, do preparo que tivermos, da onde vamos nas asas do sono. Então, morrer
é dormir. Todas as noites a gente morre. E aí eu te pergunto, dói dormir por acaso? Você grita toda noite na hora que você vai dormir, de tanta dor que é sair do corpo? Não, é muito sereno, muito tranquilo. E a notícia que nós temos de todos que desencarnaram é de que não sentiram absolutamente nenhuma dor. Mesmo aqueles por morte violenta, como tiro, facada, incêndio, queimaduras, desencarnaram, todos contaram a mesma coisa. Afogamentos, todos falam que não sentiu nada, só teve aquela sensação ruim de início e depois desapareceu tudo, tá certo? Agora uma pergunta que nós temos que fazer, e todos nós temos, será, né? Então o primeiro questionamento é, que realmente existe vida após a morte? Qual o sentido da vida se não existisse? Porque nascem crianças sempre mais inteligentes do que os que aqui estão. Se a encarnação fosse única, qual a explicação para esse avanço, né, tecnológico, para todo esse conhecimento que a criança já nasce com ela adquirido? Você vê um pai, tem 5 filhos, cada um tem uma personalidade diferente. Por que não são iguais, já que são o mesmo pai e a mesma mãe, né? Nós queremos lembrar que há uma preocupação que nós devemos ter para onde nós vamos após a nossa morte, né? Após a morte física, né? Onde iremos morar? Como é a vida do outro lado? Essa é uma pergunta que muitos fazem, né? Onde estará meu filho que desencarnou? Onde estará meu esposo, minha mãe, né? Para onde eles foram? Na verdade, gente, a vida espiritual é uma continuidade da vida material. Se você é feliz aqui, você vai ser feliz lá, porque você só muda de plano. Agora, se você é infeliz aqui, esquece que você vai ser infeliz lá. Você não consegue, por exemplo, se você é alcoólatra e é louco para deixar o álcool, achar que morrer vai esquecer o alcoolismo. Vai não. Você leva todos os seus vícios, e isso que é mais doloroso. Por isso que nós temos que tentar nos libertar deles aqui e agora, o quanto antes. Porque quanto mais nós postergarmos essa atitude de mudança, mais nós vamos ter complicação. Porque se aqui é difícil quem bebe, do outro lado é a mesma coisa. E lá, semelhante atrai semelhante. Alcoólatra vai ser atraído para alcoólatra, né? Delinquente para delinquente, gente boa vai ser atraído para o meio de gente boa. Assim funciona. É a lei de afinidade que impera no mundo espiritual. Não é a lei da consanguinidade. O fato de você ter nascido aqui, né, através de um laço afetivo ou sanguíneo de alguém, não significa que do outro lado você vai dar continuidade a esse laço. A afinidade é o que atrai os espíritos do outro lado. Portanto, a nossa mudança de conduta é fundamental, dependendo do ambiente que procuramos. Agora, outra pergunta que nós temos que fazer é: por que ocorrem mortes prematuras, né, que é o nosso tema? Afinal de contas, qual a porcentagem de pessoas que morrem, entre aspas, desencarnam, antes do período previsto? Olha, não existe nenhum livro que fale exatamente a porcentagem, mas por tudo que lemos e sabemos, podemos deduzir que 99,999% dos encarnados, de todos nós, chegamos antes do tempo no mundo espiritual. Ou seja, morremos prematuramente, antes da data que deveríamos morrer, sabia? São raríssimas as pessoas que chegam do outro lado da vida no momento certo. As pessoas que chegam no momento certo, que deveriam desencarnar, são chamados de completistas. Ou seja, eles completaram o tempo que deveria estar na Terra. São tão raros que eles são recebidos com honras e glórias. Até banda e orquestra organizado para receber o completista, segundo o próprio André Luiz, através de Chico Xavier. Então, nós, na grande maioria das vezes, desencarnamos prematuramente, antes da época. Quando você está falando mal da vida alheia, você está se matando mais cedo, porque quando você fala mal de alguém, o mal percorre primeiro você em circuito fechado, campo energético, e te causa doenças e vai te levar a matar mais cedo. Então, quer dizer que a tua língua pode te matar mais cedo. Olha só. Quando você está comendo exageradamente, né, sobrecarregando o seu corpo, que ele era para ter, por exemplo, 60
quilos e está com 90, você está sobrecarregando 30 quilos ele a mais e com o tempo ele vai ter uma vida útil menor, porque ele não vai dar conta, né, de carregar esse excesso e jogar fora todo o trabalho que ele faz por esses 30 quilos a mais. Então você está se matando mais cedo, vai desencarnar prematuramente. Quando você está perdendo noite, não está dormindo o tempo suficiente, você vai desencarnar precocemente. Quem gosta de trocar a noite pelo dia quase não dorme e vive à base de cafeínas e estimulantes para se manter acordado. Está se matando. Quem, por exemplo, trabalha em exagero, passa mais de 18 horas trabalhando, também está se matando precocemente, sobrecarregando o corpinho, que tem necessidade de descanso, de lazer, de harmonia, de lazer, né? Então, assim por diante. Então, várias atitudes nossas levam-nos a uma morte prematura. Morrer mais cedo. Quando você cultiva pensamentos pessimistas, eu sinto que a vida é uma droga, não vale nada, aqui tudo é ruim, as pessoas são ruins, etc., você está carregando o seu campo magnético de energia negativa. Vai morrer mais cedo também. Então, muita gente chega no plano espiritual antes do prazo. Existem pessoas que podem chegar depois do prazo? Tem. Com raras exceções tem. Um exemplo que a gente tem é o Chico Xavier, que era para ter desencarnado aos 72 anos, desencarnou aos 92. Time que está ganhando não se mexe, é mais ou menos isso. O indivíduo está indo bem, a espiritualidade vai adiando esse desencarne e vai colaborando para que ele permaneça mais tempo. Então, você pode. Então, essa ideia que a gente tem de, quando a gente vai no velório, desencarnou, hoje é porque chegou o dia dele. Conversa, não chegou o dia nada. 99,999 morreu antes da hora. Por exemplo, um acidente de moto. O cara vai lá, pega a moto, é imprudente, sai com essa moto correndo, bate, desencarna, estava na hora, estava coisa nenhuma. Ele desencarnou por imprudência, chegou antes da hora, do outro lado. E assim por diante, né? Comeu demais, infartou, o excesso de gordura entupiu o coração e ele desencarnou antes da hora. Não, é porque chegou o dia dele. Que chegou o dia dele nada, não era o dia dele, partiu antes do dia. Isso é importante a gente saber, para que a gente possa mudar de conduta e lutar para ser um completista, para chegar na hora certa. Por isso, nós precisamos buscar esse equilíbrio, né, que é tão importante para que a gente possa realmente não partir antes da hora, tá certo? Então, é fundamental que a gente esteja, como nós não sabemos o dia que nós vamos partir, que a gente fique em alerta. Não fique achando que você vai com 85, 95 anos, não, porque você pode ir antes da hora. Está certo? Principalmente se você tem uma vida desequilibrada, tá certo? Então, isso é fundamental. Você sabe que durante o período que nós, todo final de ano, nós vamos lá para o cemitério para fazer uma campanha, né? Uma campanha de consolo, de esperança às pessoas, né? E quando eu saio andando e olhando nos túmulos, você olha, tem a data de nascimento e a data de falecimento. Aí eu calculo a idade. E eu saio calculando nos túmulos. Então eu olho e falo, 45, esse aqui 55, esse aqui 22, esse aqui 7 anos, esse outro aqui 7 meses, olha só, esse outro aqui 95, esse outro 50 e assim por diante. Então você não vê só 85, 95, 85, 95, 100, não vê nada disso. Mas a gente fica alimentando aquela esperança. Eu acho que eu vou desencarnar só quando eu tiver 90 anos. Meu amigo, pode ser amanhã o seu dia, presta atenção. E será que você está preparado? Nós temos que nos preparar. Porque nós temos essa mania também de dizer que quem ficou é que sofre, quem partiu está tranquilo. Tranquilo como? Só se ele ficasse dormindo eternamente. Mas como ele não vai dormir eternamente, ele vai sofrer igual ou mais, querendo vir falar com você sem dar conta de falar. É dificílimo, tanto para quem parte quanto para quem fica. Essa separação, ela é dolorosa, tá certo? Nós sabemos como é difícil perdermos, entre aspas, né? Separarmos de um ente querido que amamos. Então, nós temos que estar psicologicamente, emocionalmente, financeiramente, moralmente, espiritualmente preparados para esse dia. Qual vai ser? Amanhã.
Então a gente tem que viver hoje como se fosse o nosso último dia. E aí nós fazermos tudo que nós precisamos fazer. Se nós temos que dizer para alguém que o amamos, falemos agora, porque depois pode ser tarde demais. Nós não podemos ficar presos, né, a questões tão pequenas quando a vida é tão maior. Então nós temos que aproveitar os momentos com os nossos familiares para amá-los, compreendê-los e ter paciência com eles, ao invés de ficar brigando o tempo todo. Sabemos que a morte existe, mas a gente evita pensar nela, não sei se você já reparou. Toda vez que vem um pensamento, você diz, nossa, afasta de mim esse cálice, eu não quero nem pensar nisso. Nossa, vamos falar de coisa boa, não fala de morte que é coisa ruim. Mas desde quando que morte é coisa ruim? A morte é a realidade, não é? Você quer falar de fantasia? Então vamos viver no mundo da fantasia, não é? Gente, num livro muito maravilhoso que chama Temas da Vida e da Morte, de Manuel Filomeno de Miranda, psicografado pelo Divaldo Franco, ele fala que nós deveríamos pensar na nossa morte todos os dias durante 15 minutos. É um exercício que a gente tem que fazer. Isso nos prepara para o dia do nosso desencarne, que vai chegar mais cedo ou mais tarde. Tenhamos certeza disso. Não tem como fugirmos. Tá certo? Eu não conheço alguém. Você conhece alguém que tem 1.500 anos, que está vivo até hoje? Alguém conhece aí? Alguém que está com mais de 150 anos? Nenhum. Todos partiram. Então, é a certeza absoluta de que vamos partir. Não existe como não partirmos. Então, não existe essa de ficarmos querendo fugir dessa realidade e ficar pensando outras coisas. Ah, mas isso não aumenta a depressão, a gente ficar pensando na nossa morte? Nós não vamos ficar deprimidos? Sim, de início sim. Mas aí depois de tanto acostumar com a ideia, você já não deprime mais. E essa é a ideia mesmo. É fazer com que nós habituemos a essa mudança, estejamos preparados, porque a hora que ela chegar, ela não vai nos pegar de surpresa. Nós estamos prontos, né? Nós estávamos conversando com o Antônio, um espírito que nos acompanha, e ele dizendo que estava recebendo algumas pessoas desencarnadas do Covid-19. E quando ele foi receber, ele atendeu um empresário muito rico que desencarnou em São Paulo com Covid. E ele revoltado contra Deus, porque Deus me tirou justo agora, eu tenho 9 empresas para comandar, Deus com tanta gente lá na Terra sem fazer nada, teve que tirar justo eu que tenho tanto trabalho, tanta coisa útil para fazer, não é? Então, o Antônio perguntou para ele, mas escuta, quanto você trouxe de lá em dinheiro, depois de tantos anos de trabalho em tantas empresas? Ele disse 0, nem um centavo. Aí o Antônio disse, se você ficasse mais 20 anos trabalhando lá nessas empresas, você ia trazer quanto? Ele disse 0. Então, se você ia trazer 0, você ganhou 20 anos, meu filho. E não foi Deus quem te matou, porque nós temos essa mania, né, gente? De jogar a culpa em Deus. Ah, porque Deus levou meu filho. Deus não levou teu filho. Teu filho que, por imprudência ou por vários outros fatores, partiu para o mundo espiritual. E Deus não tem como, muitas vezes tenta interferir, auxiliar, mas não consegue porque a nossa danadeza é demais. Então Deus não mata ninguém. Deus só nos dá vida em abundância. Então vamos parar de jogar culpa em Deus pela morte de quem amamos. Ah, Deus levou meu filho. Tá fácil, né? Deus levou. Deus não leva ninguém, meu filho. Nós é que saímos daqui pelas nossas atitudes. Então não vamos culpar Deus, porque Deus é maravilhoso e nos ama e nos recebe sempre de braços abertos, mesmo quando retornamos antes da hora para casa, para nossa casa espiritual. Então nós vamos agora a um breve intervalo e voltamos já já falando sobre esses assuntos. Temos aqui a alegria de receber a nossa irmã Fran, né, que vivenciou na pele o problema, entre aspas, né, os desencarnes prematuro. E a Fran vai falar para nós um pouquinho sobre essa, né, como foi para ela se deparar com essa realidade.
E aí, Fran, seja bem-vindo ao nosso programa, muita paz. Obrigada, maior satisfação, alegria estar aqui neste programa, com grande audiência e poder falar da nossa experiência. Também sou voluntária lá na Associação Espírita Vantuil de Freitas. Aproveito para falar que dirijo o Lar Eurípides, que neste momento a gente está fechado devido à pandemia. Mas brevemente já estaremos atendendo de novo. E a minha experiência, que me dá até o suporte para que eu esteja na frente desse trabalho, há muitos anos, já tem mais de 30 anos, por exemplo, eu fui noiva e meu noivo morreu assassinado, né? Eu estava com 24 anos e isso aí me deixou assim com bastante dor, perder um pouco o sentido da vida, depressão, tudo vem à tona, a gente entendendo que a gente é meio que vítima da situação. E quando eu senti isso na pele, me ajudou muito a compreensão através do Espiritismo, que veio para mim como um consolador prometido. Aí foi assim, para mim, uma grande revelação, ajudar o próximo também, que muitas vezes não compreende essa situação. Tudo isso aí deu um pouco mais de força, de alegria, voltar à alegria de viver, estar sempre buscando através do Evangelho o equilíbrio, a prática do bem. Além do mais, e agora nessa pandemia também, meus irmãos, fomos acometidos, minha família, de um monte de mortes prematuras, que a gente considera que é prematura, porque, como o nosso irmão Márcio disse, dificilmente a gente ir na hora programada, né? Então, estamos aí, ninguém está isento de passar por essa prova, dos perdas dos entes queridos. Agora, Fran, é uma coisa interessante que nós queremos lembrar, gente, a dor, ela vai chegar para todos nós, né? Agora, como que nós vamos encarar essa dor que são elas, né, Fran? Porque você pode se vitimizar e entrar num quadro de depressão, de querer morrer, etc. Ou você pode superar isso e ser forte e dar continuidade à vida. Então, nós falamos que o sofrimento é uma opção do indivíduo. Sofre quem quer, porque você pode canalizar, né, esse trabalho. A Fran está com a gente há muitos anos, né, Fran? Quantos anos já? Eu perdi o cálculo, talvez. Quase 20. Quase 20 anos, gente, que a Fran está conosco. E eu sou sincero, que eu não sei se a Fran estivesse casada com esse rapaz, se ela teria feito tudo que ela fez conosco, o trabalho que ela conseguiu desempenhar. A Fran lá, gente, é o nosso braço direito no trabalho, é uma pessoa que a gente tem maior carinho, maior respeito, porque é uma pessoa que está firme. Então, você vê como o mundo é. Às vezes, né, essa dor que a conduziu para esse trabalho. E se ela tivesse, por exemplo, com o seu noivo casado e tido seus filhinhos, ela era apenas mais uma na Terra a ser mãe e a viver na sua familhinha, vivendo só para você. Hoje ela vive em função do todo. Nós já atendemos, né, Fran, durante esses anos, mais de quantos pacientes? 10.200. Mais de 10.200 pacientes. Quer dizer, será que ela teria essa disponibilidade de tempo para dedicar ao semelhante? Então, nós temos que pensar nisso. E então, eu acho que a Fran fez, como disse Jesus a Maria, Maria, você pegou a melhor parte. A Fran pegou a melhor parte, porque ela aproveitou o seu tempo para canalizar para o bem e não para ficar chorando, querendo suicidar, querendo se matar, deprimida, entendeu? O melhor psicólogo, né, da alma chama trabalho no bem. Não é isso, Fran? Como que você se sente nesse trabalho que você faz, Fran? Eu trabalho, até nós temos um lema lá na nossa casa, que o trabalho é solução, né? Então a gente dedica ao trabalho, dá tempo para a gente fazer tudo. Não vi o tempo passar. Hoje eu já estou aposentada, graças a Deus, já me dedico mais ainda naquilo que eu gosto de fazer. É fazer com amor, com carinho, transformar a dor em amor. Isso que é importante, a gente jamais pensar que a gente não pode ajudar. Aqui na Terra todos nós somos imperfeitos e vamos passar por provas difíceis. Dependendo da forma que a gente encara a prova, a gente vai conseguir ser um exemplo, levar um pouquinho, né, as pessoas a compreender de que como que ela passou. Eu estou viva aqui, meus irmãos, estou bem, graças a Deus, mas a gente com provas, ninguém está isento das provas. Lembrando que quando Jesus disse, aquele que sentir cansado e sobrecarregado, eu vos aliviarei.
é um alívio. A gente não vai curar totalmente. Uma música, muitas vezes, que toca, já me recorda aquela pessoa amada, tudo, mas a gente sente o alívio, o consolo de que um dia também eu vou para lá, um dia nós vamos chegar à hora do anjo, da libertação, a gente vai retornar para o plano espiritual, mas vencendo as barreiras da reforma íntima, de tudo que nós temos que fazer aqui. O máximo que pudermos fazer de bem é para nós mesmos que estamos fazendo. Então, gente, observa só, nós estamos vivendo, né, Fran, essa pandemia, centenas de pessoas estão partindo para o plano espiritual e muitas estão pensando em suicídio, né, Fran? Então, essa é uma preocupação nossa de aumentar, né, esses quadros, porque às vezes quando você perde, de início, você não entra numa depressão, mas a saudade vai batendo e a depressão vai aumentando. O que fazer nessas horas, Fran, na sua visão? O que a pessoa pode fazer quando começar a sentir esse vazio? Não tenha nem dúvida, nosso tratamento externo da nossa casa, hoje está tudo muito mais facilitado, é você ir buscar conhecimento. No meu caso, por exemplo, eu comecei a buscar, falar com as pessoas do que eu estava sentindo, então as pessoas começaram a chegar perto e trazer esse consolo. Aí chegou um evangelho na minha mão. Falei, nossa, que livro maravilhoso, parecia que eu já o conhecia. Então, nossa casa tem, como o nosso irmão Márcio falou, às 22 horas, todos os dias, né? Ele já passou a programação, tem evangelho no lar, tratamento externo da nossa casa, buscar ser... compreender a dor humana, nunca você assim achar que essa dor é só sua, porque quando você fica muito só pensando em você, aí você adoece. Então, quando você começa a ter preocupação ao seu redor, também o outro ente querido, outras pessoas, a dor vai passando. E é uma coisa que tem que esperar é o tempo. Então, a gente fazer o trabalho social, amor ao próximo, evangelho, cuidar da saúde física, ler livros, tudo, ouvir música, tudo que este programa hoje ofereceu é o que o lar também faz e o que também eu aprendi para a minha vida, melhorar a minha conduta, a minha moral, saber o que vou falar, né? Tudo vai depender de mim, a minha melhora e a minha reforma íntima. É reforma íntima, leitura, amor ao próximo, tudo isso aí levanta a gente de qualquer momento difícil. Ontem, Fran, eu estava atendendo uma mãe que o filho desencarnou com o Covid. E ela entrou num quadro de depressão tal, que ela estava pensando em suicídio, já tentou suicídio 2 vezes, só para você ter uma ideia. Aí eu tive uma conversa com ela, falei, mãe, você tem mais filhos? Ela disse, eu tenho mais 2 filhas. Falei, então você não ama essas 2 filhas porque você está querendo se matar para ficar com esse filho seu. E essas 2 você não ama? Ah, eu amo, mas então não está parecendo que ama. E a sua mãe? Sua mãe é a avó, né, do menino, está sofrendo tanto quanto você. Você também não gosta dela, né? Você quer que ela fique aqui sentindo a dor de perder mais você. Quer dizer, além de perder o neto, ainda vai perder a filha. Então, o seu esposo, que está aí ao seu lado, parecendo um fantasma que você não dá mais bola para ele, porque você só pensa no filho que desencarnou. Você acha que isso é saudável? Você não acha que isso é egoísmo? Todos eles estão sofrendo igual você, e você está querendo deixá-los ainda para provocar uma dor maior neles. Você acha que o seu filho estaria feliz de saber que você está se matando por causa dele? Como que você acha que você vai ajudar seu filho? Suicidando, você vai ficar perto dele? Nunca! A gente sabe que o suicida vai para lugares totalmente diversos, né? E você não vai encontrar seu filho. Além do mais, ainda vai ser um estorvo na vida dele, porque no Vale do Suicida ele vai ter que ir buscar você e resgatá-lo ainda. Então, na verdade, você está dando trabalho. Se você quer ajudar o seu filho, ore por ele e lembre dos outros que estão aqui. O que você está sentindo é uma dor muito forte, mas a sua atitude é de extremo egoísmo, porque você só está pensando na sua dor e esqueceu que todos os outros estão sofrendo também. Você não é a única que sofre na Terra, além de ser na Terra, na família, porque todos choram e sofrem a perda desse rapaz que era querido por todos. Então, nós temos que parar para pensar, gente, até que ponto que nós não estamos sendo egoístas, tomando uma postura dessa, tá certo? O momento é de reagir, o momento é de buscar o que a Fran colocou. No trabalho do bem, a solução.
na casa espírita. Fran, se uma pessoa, por exemplo, que perdeu um ente querido agora, aonde que ela pode, como que ela chega no Vantuil de Freitas? Qual o dia, os dias de tratamento? Fala para mim, segunda, como funciona para nós? A Fran vai explicar para você. Isso, você pode ir às 19 horas lá na nossa casa espírita, não só a nossa casa, mas tem várias casas espíritas em Cuiabá. O tratamento espiritual é aberto para todos. Aqueles que estão funcionando como nossa casa, você pode ir lá no bairro 1º de Março, né? Você vai ser bem atendido, com todos os protocolos, você fica seguro, tranquilo, você vai receber uma carteirinha de tratamento, você já começa a fazer esse tratamento para você. E também você pode fazer intercessório, lá também tem um livro que você coloca o nome da pessoa que desencarnou, tudo você vai começar a compreender a vida espiritual. E aí o tratamento ele continua na terça, na quarta, por 3 semanas. E nesse período todo você vai compreendendo com as palestras tudo o que você precisava saber, as suas dúvidas. Eu indico muito um livro que também me ajudou muito, que chama Livro dos Espíritos. Você começar a ler esse livro, ele responde muito todas essas dúvidas, aquele monte de dúvidas, para onde que foi, está doendo, morreu, acabou, como que é o plano espiritual. Leia o Livro dos Espíritos, esse livro é maravilhoso. Eu queria também acrescentar, por exemplo, a minha mãe, ela perdeu assim o ente querido, né, que seria meu pai, e eu nem sonho, porque os espíritos continuam vivendo, preocupados conosco, como o nosso irmão Márcio falou. E aí o insônio eu falei assim para o meu pai, porque eu via a minha mãe bem equilibrada, né? E eu falei, pai, o senhor está percebendo que mamãe está sem saudades do senhor, porque eu não via ela choramingando. Aí ele falou, é que eu encontro com ela todos os dias. Então, meus irmãos, os espíritos se encontram conosco, a gente amanhece mais tranquila, mas é para aqueles que acreditam que eles não morreram, aqueles que dão vazão ao espírito a entender que aquele ser está vivo do outro lado, ele vem conversar com você, troca ideia, tira dúvida. Isso aí deu uma paz de espírito para minha mãe que foi fantástico. É um exemplo que a gente tem que compartilhar com todos os nossos irmãos. Muito importante, né, Fran? Então observa, na segunda-feira, se você teve alguma situação assim, você vai no Vantuil de Freitas, a partir das 19 horas, lá tem pessoas que vai te atender e você vai contar o que aconteceu e começa-se um tratamento espiritual. Aí você vai na terça e aí na quarta e no domingo. Então, um tratamento maravilhoso e que já tem atendido centenas de pessoas. E como a Fran lembrou bem, não existe só o Vantuil de Freitas. Nós temos no Pedra 90, nós temos no Cochipó, nós temos, né, lá na Várzea Grande, nós temos na Capela do Pissarrão, na Várzea Grande, nós temos, enfim, espalhados em mais de 30 lugares em Cuiabá, as casas espíritas vinculadas ao movimento Alta de Souza, que faz o atendimento toda segunda-feira. Em todas as casas é o mesmo dia. Então você entra em contato conosco e diz, olha, eu moro em tal bairro, qual a casa que eu poderia frequentar mais perto da minha casa? Aí nós vamos te indicar a mais próxima de você, para que você possa ir lá, você vai ser recebido com amor, com carinho, igual a Fran colocou, tá certo, gente? Então isso é importante que você tenha essa visão. Fran, você que trabalha aí no Lar de Eurípides há tantos anos, né? Você tem algum relato de algum paciente, né, que estava com ideia de suicídio por perda de ente querido que você gostaria de comentar conosco? Você lembra aí desses tantos casos que você acompanhou? Você poderia falar para nós algum exemplo de algum que você lembra agora? Sim, eu acrescentando só também que você falou, o tratamento espiritual, meus irmãos, tem online também, para você que está em outras cidades, quiser acompanhar o tratamento do Vantuil de Freitas, né? Sim. Voltando à sua pergunta, a gente, uma das causas assim que mais assim procura nós lá na nossa casa é a perda do ente querido. Muitas mães desesperadas, né? E a gente viu uma mãe que a filha tinha suicidado, né? Então ela ficou muito acabada, muito triste, e muita do nosso tratamento que a gente fez lá, e eu sempre falava assim, tenha calma, uma hora vem uma carta psicografada, né?
E aí o nosso irmão Alaor veio em Cuiabá, acomodou o coração, porque os nossos irmãos muitas vezes querem comunicar conosco. Certa vez eu falei para um amigo meu que eu vi ele sofrendo demais com a perca da mãe dele, né? E aí ele falou assim, não mexe com o morto não, deixa ela lá assim mesmo. Eu falei, gente, a vida continua, né? A mãe quer comunicar. Então, essa filha, que no caso que eu estou referindo, que estava internado no lar, ela comunicou, explicou o motivo, existe motivo que muitas vezes a gente não tem nem noção, uma obsessão, algum tormento mais grave, tira as dúvidas da pessoa, traz uma paz de espírito, e a pessoa começa a melhorar. Então, eu lembro muito bem desse caso, dessa mãe, mas são vários casos. Já chegou noiva, igualzinho eu. Eu perdi meu noivo, eu quero morrer. Eu falei, não é por aí, olha meu caso aqui, né? Então, a gente já atendeu, assim, inúmeras pessoas que tudo chega como se fosse o tratamento, a última instância. Olha, eu já estou decidido, se aqui não resolver, mas a gente não tem nenhum milagre. O milagre está dentro de nós mesmos, de nós estarmos vivos, meus irmãos. Isso é interessante, né, gente? Então, nós recebemos mensagens, centenas de mensagens de pessoas que já partiram, contando detalhes da vida que só a pessoa sabia, né? Então, consolando, falando que está bem, que foi amparado pelo avô, pelo bisavô, pelo pai, pela mãe, né? Então, é importante que a gente tenha essa esperança, que a gente busque, né? Porque o auxílio a gente tem que buscar. Jesus disse, buscai e achareis. Agora, se você não busca, fica difícil, né, Fran? Batei e abri-vos-á, né? Aquele que pede vai ser atendido. Mas se você não quer, então eu acho que uma das coisas mais importantes é você sair desse quadro de apatia, de tristeza, tipo, não tem jeito, já morreu mesmo, acabou tudo. Aí, se você começar a colocar isso na cabeça, aí com certeza você vai sofrer muito mais do que se você for ler sobre o assunto. É interessante, né, Fran? Como que a pessoa acha que a vida acaba com tudo se ela não lê nada a respeito, se ela não sabe nada, tá certo? E perde tanto tempo com joguinhos eletrônicos, com piadinhas na internet, com fofoquinha da internet, joguinho, e o que é interessante, a pessoa não busca se informar sobre a possibilidade da continuidade da vida. Ler sobre o assunto. Olha o que Jesus disse, gente, conhecereis a verdade e ela vos libertará, né, Fran? O cara não quer ler, o cara quer conhecer a verdade dormindo. Não tem como, meu filho. Então, nós temos que estudar. Estudar é fundamental para a gente sair dessa ignorância, né, Fran? Porque achar que a morte é o fim é ignorância. Preste bem atenção. É pura ignorância. Falta estudo, falta meditação, falta conexão com o mundo espiritual. Hoje em dia, né, Fran, com a internet você tem acesso a palestras maravilhosas, a tudo maravilhoso, né? Então, é importante que a gente tenha essa consciência. Outra questão que me veio aqui, gente, é o quadro de loucura, né? Cuiabá, Fran, nós estamos tendo muitos quadros de loucura. As pessoas enlouquecem por falta de uma maturidade da inteligência emocional. Principalmente jovens, totalmente desequilibrados, drogados, dopados com drogas lícitas e ilícitas. Então, nós precisamos buscar Deus, né? Então, Fran, eu quero agradecer a sua participação e dizer aí o que você poderia estar falando sobre, dando a sua conclusão final sobre essa questão da perda de entes queridos. Muitos de nós falamos assim, quando alguém desencarna, a gente fala, se libertou. Ai, fulano se libertou. A libertação, ela vai ocorrer a partir do momento em que a gente se liberta das coisas materiais. Meus irmãos, é hora do conhecimento. Estamos passando por uma fase tão importante da Terra, não podemos ficar alheios ao que está ao nosso redor. Senão eu vou ficar preso ainda aqui na Terra. Eu preciso me libertar desde agora, todos os dias. Está acontecendo essas mortes coletivas, qualquer um de nós podemos ir. Eu já estou preparado. Está na hora de você tomar conhecimento do que realmente
é a vida após a morte. Tem muitos filmes, muita coisa que nós podemos agregar valor até a nós. Eu desejo que todos assistam a esse programa e compartilhem esse programa com mais irmãos que estão precisando de clarear a mente para poder ter uma morte digna no seu futuro. Como Chico Xavier fala, se não der para fazer um bom começo, faça um bom final. Que Jesus abençoe. Olá, Dr. Márcio, meu nome é Gabriela. Eu gostaria de saber como é feito o acolhimento espiritual de uma criança ou jovem que venha a falecer por uma doença grave ou terminal. Olha, Gabriela, sua pergunta é muito interessante. Gente, quando uma criança desencarna, por exemplo, com 6 meses, como ela chega no plano espiritual? Com 6 meses. Então, existem creches espirituais que vão atender essas crianças. Essa criança é levada com muito amor e carinho para que as tias tomem conta dela. Ela vai receber a alimentação adequada para os 6 meses. E a mamãe, ao sair do corpo, ela vai visitar a filhinha ou o filhinho na creche, dá de mamar muitas vezes, cuida deles, passa a noite com eles e volta para o corpo no dia seguinte. Segundo os espíritos, se não fosse essa intervenção espiritual, dessa ligação mãe-filho, as mães não suportariam a dor e desencarnariam precocemente. Então, é a misericórdia divina. Os jovens, a mesma coisa, né? Eles dão continuidade. Então, existem equipes de jovens que recebem os jovens e encaminham esses jovens para que eles possam ser direcionados no plano espiritual. E eu vou dizer mais, as crianças e os jovens são os que mais facilmente se adaptam no plano espiritual. Quem mais tem dificuldade no plano espiritual é idoso e adulto. Esses são os mais difíceis de se readaptar à vida nova. Jovem rapidinho se readapta, é incrível. Eles têm uma resiliência, uma versatilidade fantástica. Já os idosos não. Meu Deus, é difícil. E adulto também. Então, cá para nós, desencarnar jovem ou criança não é tão ruim assim, porque você se adapta rápido à nova realidade da vida. Olá, Dr. Márcio, tudo bem? Meu nome é Juliane e a minha dúvida é em relação aos nossos vícios, porque a gente tem um monte de maus hábitos e vícios que a gente não consegue superar e a gente sabe que podem nos causar problemas tanto nessa quanto numa próxima vida, então que pode nos levar a inclusive uma morte prematura. Então eu queria saber se existe alguma fórmula ou algo que a gente possa fazer para parar de reincidir nesses mesmos erros. Juliana, sua pergunta é linda, porque ela é profunda, né? E realmente os vícios nos levam às mortes prematuras, aos desencarnes prematuros, por vários fatores, né? Então, Juliana, o que eu diria para você? Que existe uma fórmula pequenininha que Jesus nos deu. E é só a gente seguir, presta atenção, com 2 palavrinhas, presta atenção, nós conseguimos equacionar essa fórmula fantástica. Sabe qual é? Vigiai e orai. É isso que Jesus disse, para não cair em tentação. Então, estarmos vigiando e orando, pedindo a Deus força para não cair no vício. Por exemplo, hoje você está com vontade de sair e beber todas. Você começa a orar desde cedo. Senhor, me ajude, não deixe eu cair nessa tentação. Me arruma alguma coisa útil para me fazer, para eu não chafurcar de novo na cachaça, para eu não beber. Me ajuda. E aí o pai vai arrumar alguma coisa, de repente estoura um cano, você tem que consertar esse cano, tem que levar a sogra para o hospital, papapá, você passou o dia sem beber. Graças a Deus. Então, pedindo a Deus e orando e vigiando, você vai conseguir ir driblando o seu vício e vencendo dia a dia, porque não é fácil. Cada dia é um dia que é uma batalha que nós temos que travar conosco mesmo, porque além dos desejos interiores ainda tem os obsessores, nos convidando aos vícios. Então, estímulo interno e externo. Por isso que o vício é tão difícil, né, Juliane? Mas vigiando e orando, como disse Jesus, nós estaremos cada dia sendo libertos desses desejos.
Gente, tudo que nós falamos tem respaldo doutrinário, não é? Então vamos ver os nossos livros que nós estamos indicando aí para esses temas. Temos este, né, que são Flores de Maria, muito similar, né, a autora Violeta na Janela, é outro tema, né, que fala da vida espiritual, muito interessante. Então vale a pena a gente estar lendo aí, porque ele fala do mundo espiritual e das coisas que existem no mundo espiritual, né? Vamos ao próximo. A Espera do Amanhã, tá certo? Outro livro que fala, né, do mundo espiritual. Como lembrei de outro, Bairro dos Estranhos, que você pode comprar também, né, similar a este. Próximo. Gente, temos aí Obreiros da Vida Eterna, que é um livro maravilhoso. E temos também esse livro que eu falei, do Divaldo, Temas da Vida e da Morte. Fala muito sobre o preparo nosso para a verdadeira vida. Bom, gente, de avisos que nós queremos passar é em relação à ação entre amigos. Se você não adquiriu ainda o seu cupom, compre e colabore conosco, né, que nós dependemos dessa ajuda. Estamos fazendo o 17º carro, um Onix 0 km 2020-2021, tá certo? Que você pode ganhar agora, dia 12 de dezembro. Então, vale a pena você colaborar conosco e ainda correndo o risco de ganhar um Onix. Se você não ganhar, você ganhou mais do que se você ganhar. Agora, se você ganhar, você ganha um Onix por R$20. Eu acho que é um bom negócio. Gente, as redes sociais nossas, nós estamos em todas as redes sociais, no Instagram, no Face, tá certo? No YouTube, então, e outros. Então você entre a Associação Espírita Vantuílio Freitas e nós estamos lá conectados. Temos o culto do Evangelho no lar todos os dias, com exceção de terça e quarta e sábado, tá certo? No domingo é às 21 horas, no restante dos dias é às 22 horas, tá certo? Horário de Mato Grosso, tá? As atividades do Vantuílio, gente, retornaram, estão todas regularizadas no horário que sempre tivemos, tá certo? Fique atento porque o portão fecha normalmente às 20 horas, na terça e na quarta, então não chegue atrasado, ok? Em relação ao patrocínio, nós precisamos de patrocinador. Se você puder, né, colaborar conosco, nós agradecemos. Se você não quer ser um grande patrocinador, você pode ser um pequeno patrocinador e estar nos auxiliando, ok? Vivemos de doações. Aí está o número da nossa conta, tá certo? Tem um banco do Sicredi que é direcionado para a comunicação social e a conta do Vantuílio Freitas que vai estar aí também, que é para você colaborar com o social, na assistência às famílias carentes e a manutenção da nossa obra, tá certo? Essa conta no Banco do Brasil, ok? Então, nós contamos com a sua ajuda, com a sua colaboração, porque vivemos de doação. Muito obrigado pela ajuda. Gente, outra vez importante é nós buscarmos fazer o cadastramento no MT, né? Nota MT. Essa nota é importante, que eles têm nos ajudado muito. Então você, quando fizer o cadastro, coloca a Associação Espírita Vantuílio Freitas como a instituição que você gostaria que recebesse ajuda, tá certo? Ou Obras Sociais Vantuílio Freitas, tá? Lá vai estar ou Obras Sociais ou Associação Espírita Vantuílio Freitas. Qualquer uma das duas você vai conseguir cadastrar para que a gente receba aí as nossas doações, tá certo? Quer dizer, se for sorteado, a instituição recebe e você ainda concorre também a um sorteio pessoal. Então faça seu cadastro na Nota MT. Gente, queremos agradecer você pelo recado que você nos manda, por estarmos conectados juntos, né? Agora são os recadinhos do WhatsApp. Então, nós queremos aqui agradecer a Eliette de Rondonópolis, tá certo? Que diz que gosta do programa, acha muito bacana, né? Então, um abraço para você, Eliette de Rondonópolis. E, gente, eu queria falar com todos vocês de Rondonópolis. Nós temos um trabalho aí em Rondonópolis maravilhoso, tá? Coordenado por uma equipe nossa que mudou para Rondonópolis. Então, você, se tiver interesse, entre em contato com o nosso telefone, que nós vamos passar o telefone aí de Rondonópolis. Nós estamos precisando de trabalhador, tá certo? Nós temos um posto de assistência, onde serve sopa para as mãezinhas, faz todo o trabalho social que o Vantuílio faz aqui em Cuiabá. É o Vantuílio Freitas de Rondonópolis, só que não é o nome não é Vantuílio, tá certo? Mas é uma obra social nossa, vinculada a nós. Então entre em contato com o nosso telefone e pegue o telefone de Rondonópolis, tá certo? Nós temos lá uma equipe que está organizando isso para nós, tá bom? Tem a Pâmela e outras pessoas
pessoas que estão lá comandando esse trabalho. Ok, gente? Queremos mandar um abraço para César de Jaciara, tá certo? E ele diz obrigado, amigos do bem, amei o programa. Então, eu agradeço você, César, continue conosco, tá? Lembrando que o nosso programa não passa só sábado, tá, gente? Ele passa sábado e domingo. Domingo das 6 às 7 e das 11, das 23 às 0 hora, tá? Tem gente que perde e aí acha que não tem. Ou se você quiser, você pode entrar no YouTube, colocar Associação Espírita Vantuíri Freitas e lá estão todos os nossos programas gravados que você pode assistir qualquer um deles. Um abraço para o João Batista de Primavera do Leste, ó, que bacana, João, tá certo? Assiste todos os sábados e diz que é muito bom. Obrigado, João, um abraço para você, todo o pessoal de Primavera. Primavera é outro local que nós temos uma casa espírita que você pode frequentar. É a extensão do Vantuil, é o Vantuíri Freitas de Primavera do Leste, tá certo, gente? É um trabalho maravilhoso, nós temos lá, né, o Edinho, toda a equipe de trabalhadores que estão lá coordenando esse trabalho, tá? É chamado de Casa da Sopa, né? É só você entrar em contato com a gente que a gente passa o telefone do Edinho para você, tá certo, gente? Então é isso e vários outros recados que a gente quer agradecer, tivemos mais de 17 mensagens, né? E a gente quer agradecer todos vocês, só não vamos conseguir falar todos, né? Mas muito obrigado, mande o seu recado para nós, que nós sentimos alegria de saber que você está assistindo. Gente, o nosso próximo programa vai ser Honrai vosso pai e vossa mãe. Vamos falar sobre isso. Muito interessante, tá certo? Esse respeito aos nossos pais. A importância, né, da família na nossa sociedade, esse valor que nós não estamos dando. Vale a pena a gente estar atento para esse programa Honrai vosso pai e vossa mãe, tá certo? Não perca. Gente, agora a nossa música, né? Porque sem música a vida não tem graça, né? Então precisamos ouvir músicas elevadas, sintonizadas no bem. Pensemos nisso e vamos ouvir essa música. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir o meu ser. Quero ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta de um reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor serenou. Estamos finalizando mais um programa onde nós queremos agradecer pela sua audiência e vamos convidá-los a fluidificarmos as nossas águas. Deus de amor e bondade, coloque nessa água e na água de todos os lares conectados conosco nesse instante, o bálsamo, o medicamento para aliviar as nossas dores e os nossos sofrimentos. Que a tua luz, Jesus, banhe os nossos corações, transformando todas as águas de todos os lares no medicamento que realmente vai nos trazer não só a cura física, mas espiritual. Graças te damos, Senhor, hoje e sempre, que assim seja. Gente, muito obrigado e até a semana que vem, se Deus assim nos permitir. Muito obrigado. Todo trabalho é bem-vindo pras mãos que não se cansam de recomeçar. Todo esforço é preciso
preciso, é importante sabermos o tempo ocupar. A vida não é brincadeira, quem sabe esta chance demora a voltar. Ah, se tem que ser feito é agora, é pra já, sem demora, este é o tempo e o lugar. Preciso se faz viver o bem e a paz e espalhar amor na canção.